A vida escolar, sem dúvidas, é uma experiência inesquecível. A escola é praticamente a nossa segunda casa e, para alguns, até desempenha o papel da primeira, sendo espaço de muitos aprendizados, tanto intelectual como de cidadania. E para melhor aproveitamento da mesma, é preciso a consciência de todos os envolvidos, desde o respeito com o outro ao zelo com o patrimônio escolar, além das parcerias e investimentos da comunidade e de políticas públicas. Para uns, estudar é motivo de alegria. Para muitos, o oposto. Claro que teremos bons e maus momentos nessa fase de nossa vida, como em qualquer outra, e cada um terá suas devidas experiências. Mas, sem dúvida, a escola, muitas vezes, até para o estudante mais dedicado, acaba sendo uma grande chatice. E você, aluno, sabe muito bem os vários motivos para isso, sendo um dos grandes fatores o modelo de ensinar, que ainda é de décadas e décadas atrás, não correspondendo com a nossa realidade. Algumas escolas até estão iniciando esse processo de adaptação, outras estão bem à frente, e muitas, como boa parte das do Brasil, ainda estão na mesma. De forma geral, e a escola já é um hábito social, sendo este uma obrigação direta e indireta. Adquirir conhecimento e ter uma profissão melhor no futuro é um grande atrativo da mesma, além da importância e responsabilidade que essa tem para a formação cidadã dos alunos. Claro que com o apoio fundamental e indispensável da família. Mas, infelizmente, na prática, muitas vezes deixa a desejar em vários aspectos, desde questões de infraestruturas, incentivos, formas de transmitir os conteúdos e tantos outros. E todo esse processo faz com que a preocupação maior dos alunos acabe sendo com o passar de ano do que com o próprio conhecimento em si. E esse ponto agrava mais ainda a chatice de estudar, porque reforça ainda mais o processo de memorizar os assuntos, que no caso acaba sendo mais o decorar mesmo. Sendo assim, o foco maior é o decoreba de assuntos para realizar as avaliações, em vez do protagonismo do conhecimento. Aí entra uma questão importante, que a escola foca muito, que é passar informações já direcionando para as futuras realizações do Enem e vestibulares. Muitas vezes enchendo o aluno de tantas informações que por meio do fim nem aprende a base sobre o que deveria aprender. E conclui o fundamental ensino médio com dificuldade de leitura, interpretação e realizar operações básicas. A prova está aí escancarada. Principalmente em nosso país, que tem péssimos índices de educação. E fica uma questão no ar. Se cada um vai se direcionar a um caminho diferente, levando principalmente em conta a profissão, como esse tsunami de conhecimento vai ser útil para a vida de muitos? Sim, conhecer as várias áreas do conhecimento é importante, mas o caso é que a escola passa tantos conteúdos que esquece de focar no básico que o aluno deve aprender. Como eu disse antes, o aluno sai com uma mão na frente e outra atrás. Boa parte dos assuntos, de conceitos, vão ser esquecidos e não vão ser úteis e nem ser aplicados na vida de muitos dos alunos. Isso é fato. Então, para que essa correria de passar conteúdos atrás de conteúdos, em vez de se preocupar com o básico que o aluno deve aprender? Tem alunos que vão fazer faculdade ou algo do tipo, mas nem todos. Outros vão trabalhar em profissões de outros segmentos, muitos manuais. Além que tem profissões que nem vai ser preciso boa parte dos conteúdos aplicados em salas de aula. Muitas das vezes só o básico, que é fundamental e essencial para qualquer pessoa. Então, quem não for fazer uma faculdade ou algo nesse sentido, vai sair prejudicado por conta de um ensino que foca e centra nessa questão e esquece das demais, que esses irão se debater. E o que você acha desse modelo conteudista? Qual seria um modelo de escola que mais atende nossas necessidades? Não adianta o aluno ser exposto a tantas informações se esse não consegue processá-las de modo interpretativo e lógico, se não consegue pensar de forma reflexiva e crítica, assim interligando as disciplinas e associando as aprendizagens à sua vida. Logo, sua formação, tanto pessoal como social, estará
comprometida. A nossa educação tem a cultura de fazer com que o aluno só receba informações e não as processem para refletir e questionar. Além que os alunos, muitas vezes, adquirem o conhecimento, mas não sabem aplicá-lo. Não é à toa que o português chato e a matemática difícil estão presentes desde o início de nossa fase escolar. Afinal, esses são essenciais para a nossa vida. São a base para compreender as demais disciplinas, a base para entender o mundo, interpretá-lo e compreendê-lo. Se falamos o português, por que o mesmo é tão difícil? Se aprendemos matemática desde o início da escola, por que realizar simples operações como uma divisão é tão difícil assim? Mais uma vez questiono, por que aprender tanto conteúdo se por meio do fim nem adquirimos a base necessária? A escola vai tão além que esquece de coisas básicas, como, além da base, a interpretação e lógica do pensamento crítico e reflexivo, como já mencionado, outras questões como trabalhar e desenvolver as habilidades dos alunos, muitos desses talentos que não têm o devido suporte para progredir, e nosso país acaba perdendo futuros bons cientistas, atletas, professores, médicos, engenheiros, músicos, dançarinos, atores, pintores e tantos outros profissionais. Assim como já dito em um vídeo anterior, é fundamental investir nas escolas as devidas infraestruturas para as práticas de esporte, uso da internet e as devidas tecnologias, laboratórios científicos bem equipados, bibliotecas com livros diversos, salas para a diversidade artística e tantos outros. Quanto ao esporte, não é só ter uma quadra, é ter todo um espaço adaptado para o atletismo, se possível natação e outros espaços para realizar demais esportes. Dá, por exemplo, para investir em centros esportivos, assim como as demais áreas citadas, mais equipados para atender uma quantidade de escolas e a comunidade em geral de uma determinada região, assim dando mais oportunidades com espaço de qualidade com gastos menores do que implementar em todas as escolas, sendo que nas mesmas seria investido o básico. E é fundamental essa infraestrutura esportista ser inserida no máximo de espaços possíveis das cidades. O Brasil tem grande potencial nesse ramo e tem muitos talentos para ser uma potência, assim como em tantas outras áreas. Outra questão fundamental é a orientação vocacional, esta discutida em um vídeo anterior, ao qual infelizmente a educação de forma geral em nosso país não tem um modelo pedagógico eficiente para lidar, incentivar e orientar seus alunos para escolher algo tão importante para a sua vida e para a sociedade, principalmente que a maioria dos alunos mal sabem qual carreira seguirem. Sendo assim fundamental uma rede de participações, como de profissionais da área, realizações de testes vocacionais, discussões em sala de aula e palestras sobre os tipos de profissões e, claro, de outros assuntos importantes que cercam nossas vidas, tanto na escola como no cotidiano, além de visitas de diversos profissionais e, se possível, visita dos alunos nos espaços de atuações dos mesmos. Na minha escola, na gincana anual, teve um momento de rodas de conversas com alguns profissionais. Tinha gastrônoma, veterinário, advogado, pedagogos e outros. Foi maravilhoso esse dia, só não mais porque não deu para visitar todos. Gincanas são uma forma bem interessante para desenvolver melhor o conhecimento, mas claro que com os devidos métodos. Todo esse processo leva a um ponto fundamental. A escola deve ultrapassar essa ideia de aulas nas quatro paredes. É comum os alunos não terem conhecimento básico da história de sua própria cidade, por exemplo. Foi um baque e alegria para mim quando descobri algumas informações sobre a história da minha. Quando visitei alguns dos patrimônios históricos da mesma, foi ainda mais fantástico. E só tive essa oportunidade por causa do projeto CJCC, Centro Juvenil de Ciência e Cultura do Estado da Bahia. O CJCC tem uma proposta do protagonismo do aluno para com o aprendizado, fator esse que deve ser priorizado na educação e outros projetos como os estruturantes, EIPA, TAU, entre outros, também do Estado da Bahia. São fundamentais para esse processo. Devido ao rumo da minha vida, não deu para continuar, mas a experiência que passei foi maravilhosa. Claro, isso que teve alguns contrapontos,
mas nada que interfira essa minha avaliação. Se nós não conhecemos nossa própria história, nosso passado, pelo menos um pouquinho, como vamos superar os desafios do presente? Sei que já tem muitos assuntos para estudar, mas não custava nada separar algumas aulas, até com extracurriculares, para os alunos conhecerem um pouco da história, da cultura de sua cidade, além de mergulhar mais na história do seu estado e questões importantes do país que são deixadas de lado. Outro fator é trabalhar a saúde mental dos alunos. Sem dúvidas, questões como estresse, nervosismo, ansiedade fora do controle, timidez e outros fatores afetam fortemente o aprendizado dos mesmos. Sendo que, com o devido suporte, essas dificuldades são controladas e até reparadas. Assim, as aulas só tendem a serem mais produtivas para os mesmos, os colegas e professores. Por isso, a suma importância de acolhimento pedagógico, psicológico, nutricional, além de meditações, alongamento e outros procedimentos. Algumas escolas já entenderam a importância de momentos como de relaxamento e por isso já aplicam na rotina escolar. Quanto à profissão ainda, tem a questão de preparar os alunos pelo menos o básico para o mercado de trabalho, além de outras habilidades essenciais para o cotidiano, como primeiros socorros e educação financeira. Em alguns momentos estudei em matemática, mas como é comum, o foco é o cálculo. Basta dar um Google e ver o quanto de ideias fantásticas que deveriam ser ensinadas na escola, pelo menos em algum momento da vida escolar. A escola poderia atender mais às necessidades e priorizar as habilidades dos alunos, assim oferecendo o básico do português, matemática e das demais disciplinas. Assim não focar em passar tanto conteúdo. Afinal, cada área do conhecimento que tem em nosso currículo, me refiro às básicas que todos costumam ter, é essencial para a nossa formação, mas nem tudo que é passado, como já disse várias vezes, não serão usados em nossas vidas. E a questão maior nem é isso, e sim conhecer tanta coisa e por meio do fim nenhum básico aprender. Dessa forma, o aluno deveria aprender o básico de cada área do conhecimento e ter liberdade para complementar sua carga horária de acordo com suas afinidades e habilidades, assim ser protagonista do seu próprio conhecimento. Claro que para isso deveria ter todo um suporte de orientação, seja pedagógica, psicológica ou qualquer outra. Disciplinas como meio ambiente, astronomia, leitura, debate, mesmo como extracurriculares, seria essencial para esse processo. Fico impressionado, o aluno concluiu o ensino médio sem ter pelo menos uma noção em informática básica. Muitas escolas mal têm o devido suporte para realizar atividades de computação. Nem todo mundo tem condição, orientação e incentivo para fazer cursos particulares. Aí entra uma questão preocupante, que é a falta de orientar e incentivar os alunos a procurar aprender por diferentes formas, como algo que quase todos têm hoje em dia, que é a internet, seja por meio de leituras e vídeos ou outras tantas opções. Tem até cursos online grátis, com certificados. Fica a impressão que o aluno sabe dessas coisas simples, mas muitas vezes isso não procede. Outra questão é mostrar e orientar aos alunos os diferentes métodos de estudo que pode acelerar seu aprendizado. Não lembro de nenhuma aula que houve orientações básicas para usar o Word ou PowerPoint e aprender as regras básicas para fazer trabalhos digitados, produzir slides e apresentar seminários. Tem muitos alunos concluindo e concluídos o ensino médio que nunca ouviram falar das regras da ABNT. Eu particularmente não sei muito sobre, mas sei o básico. E isso porque sempre tive a curiosidade de pesquisar e tive uma experiência de estudar um período em um instituto federal, que cobrava o básico, por mais que também não passava as devidas orientações. Essas orientações que no máximo eu tive durante todo esse processo escolar foi uma ou duas falas ou escritas dos professores falando que meu trabalho precisava melhorar nisso e aquilo. Além que tem casos que os alunos concluem o ensino médio sem nem ter feito um trabalho digitado com o básico dessas regras. O ano passado eu fiz apenas um trabalho desse tipo. Quando eu estava estudando no Instituto Federal, era mais comum fazer trabalhos dessa forma.
Além de investir em infraestruturas, é fundamental o maior apoio, suporte e valorização de professores e demais profissionais da escola. E a questão do professor, como do aluno, é uma das mais delicadas. É uma grande responsabilidade que carrega consigo. Eles acabam levando a culpa pela forma de ensinar, mas como culpá-los se é o que eles aprendem como modelo tradicional? Se esse processo já virou um ciclo cultural, se são jogados com uma mão na frente e outra atrás muitas das vezes? O professor tem que ser orientado e ter o suporte para atender a realidade da escola em que vai trabalhar, além de formações para que possa se inovar com o que tem à disposição. Para alguns pode ser fácil se reinventar mesmo sem apoio, mas nem todos conseguem se desenvolver só. E esses que já conseguem ir além, com certeza iria mais ainda com a devida assistência. Esse processo é dispensável para a formação do professor e sem ele o aprendizado dos alunos será comprometido. Não podemos esquecer que tem professor que nem deveria ocupar a profissão, assim como acontece com as outras profissões. Tem pessoas que escolhem a profissão porque é o que acaba restando. Já escutei sair da boca de uma professora minha que escolheu a profissão porque foi o que deu para fazer. Enfim, os professores de nosso país precisam ser mais valorizados e ser deixado bem claro que eles são os pilares de uma sociedade. Porque sem eles, como todos já sabem, não haveria boa parte das demais profissões. As sociedades mais desenvolvidas fazem da educação um pilar social fundamental, coisa que nosso país deixa muito a desejar. Olhe, por exemplo, a Coreia do Sul, que nos superou no piscar de olhos. Se a educação de um país é de qualidade, democratizada e de oportunidades, pode ter certeza que este só irá para frente, porque terá pessoas conscientes dos seus deveres e direitos, além de serem capacitadas para ocupar diversos tipos de cargos de alto nível. Com isso, o desenvolvimento da sustentabilidade, ciência e campo tecnológico também tende a progredir, ao qual só reforça mais o crescimento econômico. A educação de qualidade faz diminuir as desigualdades, assim diminuindo a violência e pessoas mais conscientes no trânsito, assim evitando muitos acidentes. Pessoas mais conscientes com a sustentabilidade e políticas públicas, menos violência, menos acidente no trânsito, logo menos leitos de hospital serão ocupados e a qualidade da vida da população só tende a melhorar. É inquestionável o quanto a educação é a base que move o mundo, interligando as demais áreas. Todo esse investimento não é tão simples, principalmente com a precariedade que nosso país acumulou ao longo do tempo. E mesmo com avanços, ainda vem acumulando. Mas com determinação e apoio de toda a sociedade, colaboração dos alunos para preservar o patrimônio escolar, já é caminho dado. Eu não entendo o que tem na cabeça desse povo que suja a sala, o banheiro e toda a escola e depois vem cobrar da limpeza, que risca paredes, mesas e depois vem cobrar materiais novos e escola reformada. Aí, em vez das verbas serem investidas para modernizar a escola, as mesmas têm que ser usadas para consertar esses estragos. Assim o prejuízo sai tanto para esses alunos como para os demais e toda a escola. Só queria ver se iam fazer isso se fosse igual no Japão, os próprios alunos fazer a limpeza da escola. É fundamental também a consciência política e interesse pela mesma por parte da população e de termos políticos que se comprometam de fato com a sociedade que não desvia dinheiro público. A corrupção, sem dúvidas, é a raiz de muitos dos problemas em nosso país, tanto nessa área como em outras. E é importante desenvolver planos de parcerias com a escola, como de projetos sociais e empresas públicas e privadas. Deixar claro que existem muitas iniciativas de uma educação que atende à realidade em que vivemos. Que tem escolas em nosso país que são exemplos. Há ensinos de cursos técnicos e centros de ciência, tecnologia, esporte e cultura, por exemplo. Mas não tem como negar o fato que existe muitos Brasis dentro de nosso país. E a maioria desses, a realidade da educação não é nada favorável. A desigualdade é tão profunda que até nos estados mais à frente existem essas profundas divisões. Falta a democratização da educação de qualidade em nosso país.